Caros alunos e alunas, como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação. Hoje, nós vamos tratar, dentro de História do Brasil, do último governo do ciclo autoritário civil-militar, o governo do general João Figueiredo. Perfeito? Imediatamente aqui, compartilhando a tela com vocês, vamos para a apresentação. O governo Figueiredo, ele, quando surge, eleito indiretamente, né, no final de 1978, para assumir em março de 79, quando assume já não existe mais o ato institucional número 5, extinto pelo general-presidente Ernesto Geisel, em dezembro de 78, e, portanto, a ideia é dar sequência e aprofundar o processo da distensão lenta, gradual e segura, iniciada no governo anterior, com agora a chamada abertura democrática. O governo já teve um teste muito forte num primeiro momento, quando, poucos dias antes de tomar posse, iniciou-se a primeira grande greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, sob a liderança do sindicato local, Sindicato de Metalúrgica local, e surge a figura, então, começa a se projetar nacionalmente a figura do líder sindical operário metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa greve acabou com uma negociação direta entre os sindicatos e o patronato da região, e que conseguiu um reajuste de 63% dos salários. Não era a reivindicação do movimento, mas, de qualquer maneira, foi um ganho. Isso mostrava, eu estou colocando a primeira questão, é que já havia uma maior participação de setores da sociedade civil, rearticulação de setores da sociedade civil, quando o general Figueiredo assumiu a presidência da República. Seu projeto seria, então, de retorno a práticas democráticas, eliminando os aspectos mais, digamos, repressivos do regime. Então, uma nova lei de segurança nacional que abranda, diminui as penalidades para pessoas incursas nos artigos dessa lei. Muitos dos que estavam presos, né, começaram a sair da cadeia, porque, com a diminuição das penas, foram beneficiados por essa legislação. E o governo, então, começou também um processo, né, de votação de uma lei de anistia. O movimento pela anistia, né, aqui a reorganização da UNE, também os estudantes brasileiros reorganizam uma entidade ilegal e não houve repressão a esse fato, mostrando a capacidade, então, de força dessa sociedade civil. Bem, e a campanha pela anistia pedia uma anistia ampla, geral e restrita, campanha que tinha sido iniciada muito embrionariamente no início dos anos 70, mas que no final da década já pressionava bastante. Perfeito? Anistia para todos os presos políticos, esclarecimento dos mortos e desaparecidos, volta de todos os exilados. O projeto que foi aprovado, e aqui fotos, né, de campanhas pela anistia, tanto participação, né, principalmente aqui de estudantes nas manifestações de rua, mas também aqui na torcida do Corinthians, uma faixa que apareceu no estádio, um jogo contra o Santos, mostrando que setores da sociedade também buscavam, né, que essa anistia se concretizasse, mas quando ela foi aprovada, ela não foi aprovada dentro da ideia da anistia ampla, geral e restrita, mas sim o que foi chamado de uma anistia recíproca, que, em primeiro lugar, não contemplou todos os condenados, porque aqueles condenados por crimes de sangue foram excluídos nesse momento, nessa lei, tá? Mas também permitiu que aqueles que pudessem ser acusados, tivessem cometido crimes correlatos àqueles ligados aos crimes de segurança nacional, eles seriam também anistiados. E por crimes correlatos seriam aqueles que teriam sido cometidos por agentes do Estado, né? Como tortura, assassinatos, como teriam sido causados para combater, né, aqueles que praticavam crimes contra a segurança nacional, eles também foram anistiados. A anistia contemplou crimes, né, contra a segurança nacional listados no projeto e na lei aprovada, cometidos desde 31 de março de 1964, data, né, da derrubada do governo João Goulart, até a data da lei de anistia, 27 ou 28 de agosto de 1979. Tá? A lei de anistia permitiu que presos políticos
fossem libertados, não é isso? E permitiu a volta dos exilados. Aqui, o Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista, o primeiro da lista, do primeiro ato de cassação, né, de 1964, retornando e sendo recebido no aeroporto do Galeão. Mas um outro componente importante dessa política de abertura era que ela continuasse sob controle do governo. E a Arena, o partido do governo, vinha perdendo espaço nas eleições, porque quem se colocava alguma crítica em relação ao governo votava no único partido de oposição que podia existir. Então, o governo fez uma lei reformulando a legislação partidária no Brasil. E o objetivo era exatamente dividir as oposições, transformar o MDB unido em vários partidos de oposição. Então, imediatamente surgiram 6 partidos, frutos, né, da divisão da Arena e do MDB. O Partido Popular, esse era o nome, que conseguiu 67 aderentes, uma minoria da Arena e um grupo também minoritário do MDB, né, mas que formaram um componente interessante, era o terceiro partido. Né, ele seria o partido, digamos, capaz de fazer essa transição para o regime democrático. Perfeito? Mas a maioria do MDB continuou no chamado agora PMDB, cuja sigla, porque a sigla agora obrigatoriamente tinha que ter o P de partido. Isso é uma obrigatoriedade da nova lei partidária, exatamente para que não permitisse o MDB manter a sigla anterior. Então, a saída foi criar esse nome, um tanto quanto estranho, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, para lembrar a população que aquela seria a verdadeira oposição. Sob a liderança de Leonel Brizola, foi criado o Partido Democrático Trabalhista. O Partido dos Trabalhadores surgiu não apenas de alguns deputados do MDB, mas também de movimentos de base, como o movimento operário, sindical, como as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e outros setores da chamada nova esquerda. Tá? E o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ele seria uma espécie de possibilidade de linha auxiliar do governo, um partido mais moderado, né, e que tinha um bom relacionamento, em princípio, não hostil ao governo ditatorial. Ao mesmo tempo, esse pluripartidarismo, né, também se fez em 1980 uma legislação, uma emenda na Constituição, em que seriam retornadas as eleições diretas para governadores de Estado e extintos aqueles senadores indiretos criados pelo pacote de Abril. Aqueles que eram senadores eleitos continuariam a ser. Extinto o mandato, esse tipo de senador indireto não existiria mais dentro do Congresso Nacional Brasileiro. É um momento em que os movimentos, né, de trabalhadores conseguem, né, se organizar, porque a repressão ela está menor, embora ela ainda exista. Então foram formadas a Central Única dos Trabalhadores e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. É um momento em que a greve, não é isso, passou a ser uma forma de tentativa de fazer frente à diminuição dos salários por um processo inflacionário que cada vez aumenta mais fortemente. Então aqui nós temos, olha, a subida de greves em 79. 79 foi um ano que assustou, né, o governo e a sociedade, num certo sentido. Praticamente todo mundo fez greve nesse momento, mas olhem aqui em 1982, são mais de 1.400 greves no Brasil todo, que mostrava, né, primeiro, aspectos da crise econômica e social que atingiam amplos setores da sociedade, porque todos os setores fizeram greve, setores ligados às camadas médias, professores, médicos, enfim, rodoviários, peões, operários da construção civil, metalúrgicos, sem dúvida nenhuma, e o governo, diante disso, né, atuava, ora com repressão, com intervenção nos sindicatos, e ora, né, tendo que aceitar a realidade, né, de que esses movimentos passavam a ser, né, uma questão necessária para até mesmo destapar uma certa panela de pressão. Perfeito? Aqui a CUT, a organização da CUT, aqui do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, chamado mais facilmente de MST, tá? Questão agrária no Brasil. Diante de tudo isso, dessas greves, dessas manifestações, dessas organizações, do surgimento, né, de movimentos que reivindicavam o socialismo, etc. e tal, os setores
mais radicais, muitos da direita, muito vinculados ao aparato repressivo, começaram a agir de forma mais radicalizada, é a chamada direita explosiva, fazendo uma série de atentados, né, a bombas em bancas de jornal, a Câmara de Vereadores, a sede da OAB, o atentado à sede da AB, onde explodiu uma carta-bomba, matou a secretária do presidente da OAB, primeira morte, né, num ato desse tipo. E não havia investigação, não se chegava nunca, né, a quem tinha cometido, diferentemente do que tinha acontecido à época do chamado terrorismo de esquerda. Esse terrorismo de direita, ele nunca foi claramente investigado, porque sabia-se que ele vinha do aparato repressivo. Até que houve o caso Rio Centro, quando, num show de música popular para comemorar o 1º de maio, que seria no dia seguinte, tá? Organizado esse show por uma organização chamada SEBRAD, Centro Brasil Democrático, que era vinculado, e todo mundo sabia, ao Partido Comunista Brasileiro, que era ilegal. Tá? Agentes da repressão estavam nesse Puma, que era um carro esportivo, não é isso? E quando estavam armando uma bomba, e a bomba explodiu no colo do sargento, matando-o. Do lado havia um capitão do Exército, não é isso, que se feriu gravemente, mas foi levado para o hospital e foi salvo. Não é isso? O governo, imediatamente, os partidos todos se dirigiram ao Palácio do Planalto para prestar solidariedade ao presidente Figueiredo na questão da repressão a esses grupos, mas no dia seguinte, no enterro do sargento que morreu, que era ligado ao aparato repressivo, estão lá figuras importantes como os generais Gentil Marcondes, comandante do 1º Exército aqui no Rio de Janeiro, e outros, né, carregando o caixão do sargento, deixando claro que a investigação não iria dar nada. Esse coronel Job Loreno foi o encarregado de fazer o inquérito policial militar, que não encontrou aqueles que teriam feito o atentado. Ao contrário, acusou movimentos de esquerda e não identificados de terem praticado aquele atentado, quando na realidade tinha sido, né, uma tentativa de colocar uma bomba no show, né, organizado por determinados grupos de esquerda. Essa questão, né, ela começou a criar um sério problema para o governo Figueiredo, porque, na verdade, o que houve aqui foi um pacto. O governo Figueiredo deixou claro para os agentes do aparato repressivo que ele não admitiria outros atentados à bomba, mas, por outro lado, né, se comprometeu em não fazer uma investigação profunda e séria sobre o assunto. Isso fez com que amplos setores da sociedade civil se afastassem definitivamente do governo por não acreditar mais, né, de que pudesse o general Figueiredo conduzir efetivamente um processo democrático de volta à democracia no país. Em novembro de 81, o governo fez uma legislação para as eleições de 82, para governadores de estado, temendo exatamente, né, a perda pelo PDS da maioria do Congresso e da maioria dos governos estaduais, fez uma legislação que praticamente inviabilizou a existência do Partido Popular. Então, o Partido Popular resolveu voltar para o PMDB, ou voltar para o antigo MDB, se integrando ao PMDB, e alguns que eram da antiga Arena, retornaram ao PDS. Portanto, o PP foi um partido que não vingou, porque essa legislação, na prática, fazia com que o partido fosse inviável eleitoralmente. Perfeito? A partir daí, vieram as eleições, de 82, e nessas eleições se confirmou que, para os governos estaduais, houve uma vitória bastante forte dos partidos de oposição. Vou mostrar aqui, essa vitória dos partidos, através desse mapa. Tá? Em amarelo, os estados onde o PMDB venceu. Em cinza, onde o PDT venceu, o Rio de Janeiro, com Leonel Brizola. E em preto, os estados onde o PDS, a antiga Arena, venceu. Vocês vejam, basicamente no Nordeste, Centro-Oeste e os estados do Extremo Sul. Enquanto que na Câmara, o PMDB se aproximou fortemente do PDS e agora, sem os votos do PTB, tá,
corria risco, né, de, na Câmara, né, o partido do governo, o PDS, não conseguir a maioria de 50% mais um. Precisava, então, dessa aliança. Feito. Nas eleições de 82, aqui outra vez, só que aqui a gente começa a juntar com a questão econômica, tá? Porque quando terminaram as eleições de 82, ficou claro que a dívida externa brasileira estava passando por uma crise gigantesca. O México já tinha pedido uma moratória, isso gerou repercussões aqui no Brasil, e o Brasil começou a fazer um acordo com o Fundo Monetário Internacional que exigia uma política de austeridade, tá? Num momento em que as pressões por aumentos salariais para acompanhar a inflação eram muito grandes. Então, o governo, durante esse período, Figueiredo, ele assinou 7 cartas de intenção com o Fundo Monetário Internacional para tomar medidas de austeridade e não cumpriu nenhuma delas. E o Fundo Monetário, percebendo, né, que a dívida brasileira era de tal ordem que se o Brasil fosse para uma moratória, né, poderia, inclusive, gerar um problema mais grave para o sistema financeiro internacional, acabava relevando essa questão e assinando outra carta de intenção, sabendo que não seria cumprida. Né? O descontrole inflacionário agrava a crise social, saques a supermercados, enfim, ou seja, a abertura está se tornando um problema para o governo, que ela tem que ser feita, mas o controle está fugindo. Em 1983, um deputado eleito pela primeira legislatura, chamado Dante de Oliveira, do Mato Grosso, né, ele faz uma proposta de emenda constitucional, entra para tramitar com um projeto de emenda constitucional, que colocaria que as eleições para presidente da República, marcadas para janeiro de 1985, seriam diretas, acabando com a eleição indireta, para a presidência da República. A partir daí, as oposições começaram a se organizar, porque a tramitação desse projeto de emenda constitucional levaria a que ela fosse votada no primeiro semestre de 85. Como não tinha maioria no Congresso, mais de 50%, não é isso? Com alguns votos do PTB, passariam a compor, né, a possibilidade da emenda ser aprovada, uma campanha de comícios para mostrar, aqui, desculpa, depois eu volto a isso, tá? Para mostrar, né, que a população queria votar para presidente. E houve campanha, então, com comícios gigantescos que foram crescendo, tá? Até que no Rio de Janeiro e em São Paulo, comícios com cerca de 1 milhão de participantes do Rio e 1.200.000 em São Paulo, às vésperas da votação, perfeito? Mas quando foi feita a votação, Brasília foi colocado sob estado de emergência, o general responsável pelo estado de emergência, Newton Cruz, circulava por Brasília no seu cavalo, dando chicotada em automóvel, etc. e tal, tá? Brasília foi cercada e, na votação, o Congresso rejeitou, porque não houve, né, o quórum necessário. Faltaram 22 votos para aprovar a emenda constitucional. Nesse sentido, as eleições diretas não aconteceriam. Perfeito? Aqui, a questão da inflação, que disparou durante o governo Figueiredo, aqui em 79, uma certa estabilização, mas em 82, com a crise da dívida, vocês reparem que quando Figueiredo deixou o governo, em março de 85, a inflação era de 242% ao ano. Aqui também a dívida externa, que até 79, final do governo Geisel, cerca de 50 bilhões de dólares, quando Figueiredo se retirou, estava batendo 90, quase 96 bilhões de dólares, tá? Fazendo com que a dívida externa brasileira fosse uma das maiores do mundo nesse momento. Perfeito? Que depois temos, né, os gráficos aqui demonstrando essas questões. A taxa de juros dos Estados Unidos foi um fator muito importante. Expliquei isso na aula, né, do governo Geisel, os juros flutuantes, não é isso? Quando buscar isso, uma composição para tentar vencer no colégio eleitoral. Enquanto isso, no partido do governo havia uma disputa entre dois nomes, Paulo Maluf e Mário Andreasa. A vitória do Paulo Maluf dividiu o
PDS, o partido do governo, e um grupo, então, saiu e formou a Frente Liberal. Essa Frente Liberal, José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel e outros líderes se juntaram ao PMDB, ao PTB e ao PDT na chamada Aliança Democrática. E a Frente Liberal, então, deu o candidato a vice-presidente na chapa Tancredo Neves. Perfeito? Com o apoio da Frente Liberal, que era uma parte do PDS, ficou clara a vitória da Aliança Democrática no colégio eleitoral. E, portanto, Tancredo Neves se elegeu presidente da República com o seu vice, que até pouco tempo atrás era o presidente do PDS, o presidente do partido do governo, José Sarney. Perfeito? Quando essa votação se fez no colégio eleitoral, reparem aqui, de 686 votantes, ampla maioria votou no candidato da Aliança Democrática. Ele foi eleito, fez um discurso de vitória, não é isso? Prometeu que não pagaria a dívida com o sangue do povo. A população comemorou, mas quando, no dia 15 de março, né, a faixa presidencial deveria ser passada pelo general Figueiredo para José Sarney, não é isso? Não aconteceu porque ele caiu doente, Tancredo, ficou doente e foi operado às pressas na véspera, algumas horas antes de tomar posse, e quem tomou posse foi o vice-presidente José Sarney. O general Figueiredo se recusou a passar a faixa para Sarney, porque considerava que Sarney tinha sido um traidor do seu governo ao abandonar o PDS, não é isso? Mas saiu pela porta dos fundos, né, do Palácio do Planalto, mas a expectativa era de que o Tancredo Neves pudesse se restabelecer para assumir a presidência da República quando tivesse curado. Nós vamos ver, né, se isso aconteceu ou não, embora todos saibam, não precisa dar spoiler aqui, tá? Houve uma ducha de água fria naqueles que acreditavam na perspectiva da mudança com o governo Tancredo Neves. Em política externa, o Brasil, com o general Figueiredo, ampliou a sua linha, né, multilateralista, ou seja, de usar organismos internacionais para pressionar principalmente os países ricos na questão da dívida externa, ou seja, não alinhamento a nenhuma das potências, fazer uma política que fosse do interesse nacional. Com isso, me despeço aqui de vocês, agradeço a paciência de vocês, perfeito, mais uma vez, e nos encontraremos em breve. Um abraço.